pergunta que eu mais recebo é: como essas imobiliárias fazem, Bel, para vender mais? Como que esses corretores fazem para vender mais? Qual que é o comportamento que eles têm? Essas imobiliárias entenderam que não tem como lançar e vender muito sem construir demanda. Existe um padrão de antecipação aos lançamentos. Afinal de contas, se você quer vender muito, você tem que ter muita demanda de clientes querendo comprar e querendo comprar de você. Venda é confiança. O cliente compra de quem ele já conhece, de quem ele confia. Então você precisa de se antecipar. Rainhas e reis, este é mais um episódio do nosso Talk Show. Hoje eu vim trazer aqui um assunto muito pertinente para corretores de imóveis e donos de imobiliárias. Mas antes, deixa eu deixar meus agradecimentos à patrocinadora oficial desse programa, que é a Open Lot, Lotes de Oportunidades. A Open Lot tem lotes de oportunidades em toda a região do Vale do Aço e também no extremo sul da Bahia, especificamente ali na região de Prado. O Open Lot já atua ali no extremo sul baiano há cerca de 3 anos. E também no Vale do Aço com produtos na cidade e no campo. Então, pensou em lotes? Pensou Open Lot. Vou me apresentar para você que é a primeira vez que está aqui no nosso canal e ainda não conhece quem é a Rainha do Lote, ou mesmo não sabe nem o nome da Rainha do Lote. Eu me chamo Isabel, estou no mercado desde 2012, comecei atuando na ponta, trabalhando muitos lançamentos de loteamentos e desde 2019 eu assumi a direção de vendas de lançamentos de loteamentos. Então, desde 2019 eu venho atuando aí em parceria com imobiliárias, com corretores e loteadores de toda a nossa região. Esse episódio aqui, eu trouxe um tema que muitas pessoas me perguntam. Bel, você que trabalhou, teve a experiência de trabalhar na ponta como corretora de imóveis, vendendo, tem a experiência de imobiliária também, né, junto com a sua Open Lot, e tem a experiência de estar à frente de muitas imobiliárias. Afinal de contas, todos os projetos que a gente pega para trabalhar, para direcionar as vendas, ele só é sucesso pelo trabalho da Rainha do Lote, sim, mas juntamente com grandes imobiliárias de todos os locais. E tem imobiliárias que naturalmente já tem uma tendência assim dentro do time deles para trabalhar com loteamentos, com lançamento. Tem imobiliárias que foram construindo isso com o decorrer dos anos. E isso tudo faz com que essas imobiliárias, quando tem um produto para lançar, por exemplo, elas são aquelas famosas imobiliárias que toda hora chamam o nome dela na recepção ou o nome do corretor da imobiliária. É as imobiliárias que mais vendem lançamentos. Às vezes o produto tem lá seus 200 lotes, 200 ou mais lotes, e cerca de 50% das vendas, 60% são vendidos por essas imobiliárias. E a pergunta que eu mais recebo é: como essas imobiliárias fazem, Bel, para vender mais? Como que esses corretores fazem para vender mais em lançamentos? Para eles venderem o lançamento, digamos que praticamente sozinho. Qual que é o comportamento que eles têm? Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje vem através da minha experiência como corretora. Quando eu entrei nesse mercado em 2012, eu cheguei no meu primeiro lançamento para trabalhar, eu me fiz essa pergunta, né, após lançar, vendi um lote na época, na minha primeira experiência, mas assim, foi um mercado que mexeu muito comigo, eu me apaixonei desde o primeiro momento, e eu saí desse lançamento com essa pergunta: como que essas imobiliárias fazem para vender mais? Eu fui estudar para entender o comportamento, quais eram as ações que eles faziam antes de lançamento, para que eu também pudesse alcançar esses resultados um dia. Então, vamos lá. Existe um padrão de comportamento dessas imobiliárias. Toda vez que você vê uma pessoa ou organização tendo muito resultado em algo, você vai aprofundar ali, e quando ela repete esse resultado, porque ter resultado é uma coisa, repetir o resultado é outra coisa. Então, quando ela repete o resultado de sucesso em algo que ela está trabalhando, existe um padrão de comportamento, primeiramente. Para você determinar quais ações que você vai fazer, antes disso tem um padrão de comportamento. Essas imobiliárias entenderam que não tem como lançar e vender muito sem construir demanda.
Então, existe um padrão de antecipação aos lançamentos. A imobiliária que vai trabalhar um projeto, que já tem intenção de trabalhar um projeto, ela não deixa para se posicionar, para fazer o que tem que ser feito, o dever de casa, a partir de uma convenção de vendas. Ela faz isso meses antes. Então, é preciso, primeiramente, construir a sua demanda. Afinal de contas, se você quer vender muito, você tem que ter muita demanda de clientes querendo comprar e querendo comprar de você. Ah, Bel, mas o lançamento, um equívoco que rola do corretor, né? O lançamento, a loteadora já faz todo o trabalho de mídia, já faz toda a construção do lançamento para movimentar o mercado, para acelerar as vendas. Beleza, a loteadora faz isso, né? A loteadora que tem alguém direcionando as vendas, principalmente, faz isso. Mas quantas imobiliárias estão vendendo o produto da loteadora? É só a sua? Se for, ok. Você pode ter um pouquinho mais de tranquilidade, mas a maioria das vezes não é assim que funciona. A maioria das vezes, a loteadora tem a sua imobiliária em mais 10, 20, porque ela precisa abraçar o mercado, ela não pode excluir ninguém de uma parceria de vendas. Então, ou seja, ela está construindo demanda, mas demanda que vai ser dividida entre você e as outras imobiliárias. Então, é ilusão você sentar e esperar a demanda construída pela loteadora. Ah, vou sentar no plantão porque vai chegar cliente que vai abordar no plantão, vai chegar lead da campanha e eu vou fazer minhas vendas nesse formato. Tá tudo certo. Se você quiser entrar no lançamento e vender 1, 2, 3 lotes, que é aqueles que são contabilizados de acordo com o tamanho da sua sorte. Agora, se você quer entrar para rachar, quer entrar para vender muito, você vai precisar ir além disso. Ou seja, você vai precisar construir a sua demanda de clientes compradores daquele produto. E por que você precisa construir demanda? Porque, vamos lá, é muito claro para você que o cliente compra, venda é confiança, né? O cliente compra de quem ele já conhece, de quem ele confia. Como que você vai conseguir construir confiança se você deixar para trabalhar o produto em cima da hora? Será que você vai ter esse tempo? Você pode ter até ali um cliente que você já tem afinidade, mas quando você precisa construir demanda, você precisa de falar com o máximo de pessoas que ainda não te conhecem, que ainda não confiam em você. Então você precisa de tempo. Então você precisa de se antecipar. Não adianta chegar na hora e achar que vai atender 50, 100 clientes e aquele número de pessoas já vai comprar com você porque já simplesmente gostou de você, simplesmente gostou ali do seu vídeo no Instagram. Isso acontece, tá? Mas isso aí não é o padrão. Isso acontece, mas é raro. Eu estou falando aqui para quem quer vender muito, não para quem quer vender 1, 2, 3, 5 lotes. Então, equívoco, tá? Vamos eliminar esse pensamento. Loteadora, construtora, a incorporadora tá fazendo a demanda para mim. Esquece. Ela tá fazendo uma demanda para o produto de forma geral. E dentro do produto você tem concorrentes. Então você tem que construir a sua demanda individual como imobiliária ou às vezes como corretor autônomo para você trabalhar o produto. Agora, Bel, como que eu vou criar uma demanda? Principalmente se eu não for da cidade. Se a cidade que eu tenho interesse em trabalhar um produto, eu tenho uma empresa parceira, um coordenador parceiro que me sinalizou que vai ter um loteamento lançando na cidade X. Como que eu faço? Eu não sou de lá. Mais um motivo para você se antecipar. Eu vou dar exemplo aqui de um produto que eu trabalhei na época como corretor ainda, e numa cidade que não era a minha. Eu já tinha uma perspectiva do lançamento, inclusive para quem trabalha com loteamentos aí já há mais tempo, sabe que a demora de uma aprovação, o ciclo ali de aprovação, às vezes ele é mais longo do que de um prédio, por exemplo. Então, nesse exemplo específico, a gente tinha o produto que a gente iria trabalhar, nós tínhamos expectativa de data, mas não tinha data confirmada, porque dependia de finalizar as devidas aprovações até chegar ao registro do empreendimento. Só que nosso time se posicionou, porque eu era corretora de uma imobiliária na época, nós nos posicionamos na cidade 6 meses antes. Como não tinha uma data certa para lançar, a gente se posicionou ali 6 meses antes. Talvez se tivesse uma data definida, poderia ser 3 meses, que é o prazo mínimo aí para você começar a criar e aquecer sua demanda até o dia de lançar, o dia de efetuar as vendas.
Então, nós nos posicionamos ali 6 meses antes na cidade. E aí, você pergunta, Bel, o que vocês fizeram na cidade se não podia falar do produto? Automaticamente não podia falar, o produto não estava aprovado e registrado ainda. Acertou, a gente não podia falar do produto. Mas quando a gente quer criar demanda, a gente não deve falar do produto. Não, isso aí já é oferta, né? Quando você já chega para falar do produto, você já está ofertando para quem ele está preparado para receber essa oferta e já fechar com você. Então, é exatamente isso que nos ajudou. Não poder, e às vezes como corretor, eu falo porque eu já atuei na ponta, às vezes na ponta você fica ansioso, você fica mandando mensagem pro coordenador, cara, já libera, já pode falar isso, não pode, já pode soltar isso, aquilo. Mas passar por um processo como esse me ajudou muito nas minhas vendas que eu efetuei no empreendimento. Me ajudou, me ensinou muito, tanto para mim quanto os outros corretores imobiliários. Por quê? O nosso objetivo de chegar na cidade 6 meses antes não era vender. Era ser conhecido, conhecer as pessoas da cidade, conhecer o comportamento dessas pessoas, os lugares que elas frequentavam, como elas pensavam, conhecer também a cidade em si, né? Aliás, a cidade é feita de pessoas, então você vai conhecer pessoas, comportamentos e em sequência você precisa conhecer da região. Você precisa de conversar com uma pessoa que é da cidade numa segurança tal que a pessoa pensa que você é de lá ou que você já mora lá há muito tempo. Então não adianta chegar cru oferecendo produto, às vezes até preocupada em conhecer pessoas, prospectar pessoas, mas quando a pessoa conversa com você sobre a região, você não entende nada de lá. Como que o cliente vai confiar em você para comprar? Então todo esse trabalho foi feito de mineração da cidade, das pessoas, e em seguida o trabalho de manter esse relacionamento ali crescente com eles até que chegasse o eventual dia de lançar. Assim nós fizemos esse trabalho e quando chegou o momento certo de ofertar, nós ofertamos, cadastramos nossos clientes e foi um sucesso de vendas. E foi bem legal essa história porque no que nós permanecemos 6 meses lá antes do lançamento, automaticamente nós fizemos amizades também com pessoas do mercado, né? Outras imobiliárias, outros corretores. E no lançamento, a gente ouvia o corretor citar assim, um corretor amigo nosso. Nossa, aquele ali é meu primo, aquele ali é meu vizinho, tá entrando e comprando. Porque, às vezes, o próprio corretor da cidade, principalmente na cidade que não era acostumada a trabalhar com lançamento, ele fica na zona de conforto, de pensar que o cliente, na hora que vê a propaganda, já vai ligar para ele porque ele é primo, porque ele é parente, ou mesmo que não tenha grau de parentesco, mas que as pessoas já vão diretamente procurar ele. E o cliente, por mais que você já tenha um vínculo estabelecido com ele, até uma relação de confiança, nem todos os clientes eles vão ver uma propaganda de um produto, por exemplo, e vai te ligar para perguntar se você trabalha com produto. Se você se posicionar como você trabalha daquele produto, ele vai ter preferência de compra com você, porque ele já te conhece, ele já confia. Mas se você não fizer isso, a maioria não vai te ligar para perguntar se você vende lá também, é um ou outro. Isso é padrão de comportamento de cliente também. Então, quando a gente chegou na cidade, os corretores ainda não tinham trabalhado nenhum lançamento, eles tinham esse comportamento de esperar o cliente acionar, não de se antecipar a demanda e a oferta ali para o produto. Aonde aconteceu isso. Quem de fora veio e trabalhou antecipadamente conseguiu vender para clientes de vínculos tão próximos com os corretores da cidade. Então, isso foi uma experiência que comprovou e a gente avaliou tudo que a gente fez na época e que deu certo para que a gente tivéssemos números expressivos de vendas nesse lançamento. Foi um lançamento de sucesso, foi zerado as unidades e a nossa imobiliária teve uma participação muito importante no volume de vendas desse lançamento. Então, analisando toda essa experiência prática como corretora, como imobiliária e depois assumindo a direção de vendas, avaliando tudo que essas imobiliárias fazem, a gente chega à conclusão que 70% das imobiliárias que mais vendem loteamentos fazem isso aqui, ó. Primeira coisa delas, elas estudam a região. Então, você tem que saber em uma cidade que você vai trabalhar, qual que é o eixo de crescimento dessa cidade?
Quais que são as políticas de crescimento dessa cidade? O seu cliente vai conversar com você sobre isso, quando você estiver numa mesa negociando ou tentando convencer o porquê dele investir ali. Quais que são os principais bairros dessa cidade? Aonde que mora o público A, o público B, o público C dessa cidade? Quando você entender quem é o perfil para comprar o seu produto, você vai precisar de frequentar lugares que essas pessoas frequentam. Lembra que eu falei? Você não vai poder chegar ofertando produto para ninguém. Na maioria das vezes, se você fosse antecipar um lançamento, você não pode fazer isso. Se você não pode chegar ofertando, você tem que estar nos ciclos dessas pessoas, nos ciclos sociais dessas pessoas. Então vamos lá, você entendeu que o público que vai comprar ali é um jogador de beach tênis, ou ele está nos clubes, nas arenas de beach tênis da cidade. Você tem que chegar na cidade e já se matricular para fazer aula de beach tênis ou mesmo para marcar jogos de beach tênis com a turma da cidade. O público frequenta o restaurante X, o público mora no bairro X. Você tem que entender e estar nesses ambientes que o público está, onde ele mora, onde ele frequenta. Você tem que se inserir no mundo dele. Por quê, gente? Automaticamente, quando você faz isso, você vai criar primeiro uma amizade. E o que é mais natural quando você cria uma amizade com a pessoa? Na maioria das vezes, você nem tem que chegar falando o que você faz, o que você vende. É consequência de uma amizade feita de forma natural, onde você está dentro do ciclo social da pessoa. É consequência ele se interessar por você, querer saber de onde você é, por que você está na cidade. Ou se você já é da cidade, ele querer simplesmente saber com quem você trabalha. E aí você insere o que você faz e o produto que você está para lançar de forma natural na conversa. E quando você faz isso, você já está fazendo num patamar de estar adquirindo confiança da pessoa. Você não está ali ofertando como um vendedor, como um corretor. Você está dentro do ciclo da pessoa de forma natural, imergindo ali na vida da pessoa e ela interessada em saber o que você faz. E naturalmente é uma pessoa que lá na frente, quando você chegar a hora de você ofertar o produto, ela vai já ter estabelecido um vínculo com você e há grande chance dela fechar negócio com você. Essa construção toda, o que ela te ajuda? Vale muito ressaltar isso aqui para vocês. Quem já trabalhou lançamento aí já deve ter passado por isso. Quando um cliente ele quer comprar um produto, porém, ele quer comprar o produto e não importa com quem, se é com você, se é com A, B e C. Principalmente quando acontecem os casos de duplicidade de atendimento. Aí você percebe na postura do cliente que ele não está nem aí com quem ele vai comprar, mas ele quer o produto. Então, essa construção, tudo que eu estou citando para vocês aqui que esses corretores fazem, além de ajudar eles venderem mais, faz com que o cliente queira comprar e queira comprar com ele. Ou seja, ele vai chegar dentro do stand, se um outro corretor, às vezes, até tentar trapacear uma venda, o cliente vai direcionar e dizer que está sendo atendido por aquele corretor X. Então, essa construção que eu estou dizendo aqui não vai acarretar só em grande demanda, mas em demanda com confiança no seu trabalho. É onde o cliente vai colocar o seu trabalho acima do produto e não o produto acima do seu trabalho. Essas pessoas, como eu citei, esses ciclos sociais, a gente ouve muito do corretor, nossa, mas aí eu vou ter que gastar dinheiro com beach tennis, gastar dinheiro para almoçar no restaurante X, gastar dinheiro para estar na academia tal, se for um exemplo, um público com um ticket mais alto, você muitas das vezes vai ter que estar numa academia mais cara da cidade. E aí eu te pergunto, quanto vale o investimento por uma venda que você fizer no produto que você vai se propor a trabalhar? Você tem que fazer esse cálculo. Meu comissionamento é de X nesse produto a cada venda que eu faço. Então, qual o valor que eu estou disposto a investir? Primeiro ponto é esse. Existe o valor que você deve investir, né, para estar fazendo todo o seu trabalho de captação de clientes, e existe o valor que você acha que deve. Eu gosto de ir pelo valor que eu devo investir. Mas beleza, se você ainda não tem essa mentalidade, determina um valor que você acha que está dentro das suas condições, mas para você investir, para você ganhar valor X, caso você venda um lote naquele produto. E aí você vai replicar esse valor, multiplicar, na verdade, esse valor pelo número de lotes que você quer vender. Então, exemplo, cada lote que eu vendo no empreendimento me gera
vou chutar aqui, tá? 3 mil de comissão. Então, eu estou disposto a investir R$ 300 por cada lote que eu vender. Se eu quero vender 10 lotes no empreendimento, eu tenho que ter uma verba de R$ 3.000 para investir nesse produto que eu quero trabalhar. Você vai pegar essa verba e você não vai jogar ela só no tráfego pago. Não faça isso. Tem a parte do tráfego sim, que você tem que direcionar, mas lembra de colocar um pouco dessa verba nos locais que você tem que frequentar. Se você tem que pagar para estar num lugar, isso é verba de marketing que você tem que considerar. Se você tem que pagar para treinar na academia tal, nesse período que você está trabalhando, isso vai ser uma verba que você vai considerar verba de marketing. Então, distribua o valor total de acordo com a sua construção de metas, para que você não chegue na hora de trabalhar e fique, não vou trabalhar na região tal, porque vai me gerar tal custo, vai me gerar um custo alto. Então, tem esses números traçados antes de começar a fazer as suas ações, antes de começar a entrar nos canais ou nos lugares que você precisa entrar. Feito isso, você conhece a região, estudou a região, está trabalhando a sua visibilidade no quesito do tete a tete ali com as pessoas, né? Seu relacionamento. Usa sim a rede social a seu favor. Então você vai produzir muito conteúdo educativo, conteúdo sobre a região. O objetivo desse conteúdo é para que as pessoas conheçam você através da internet. E muitas das vezes, quando você chegar pessoalmente, a pessoa já até tenha te visto na internet. Isso ajuda muito. Então, é um conteúdo para você ter visibilidade e um conteúdo para que você seja visto como uma pessoa que entende daquela região. Como uma pessoa que entende daquela cidade, que sabe para onde que a cidade está caminhando, em que pé está o mercado imobiliário da cidade. Por quê? Você fazer conteúdo por fazer, ser só visto não é o suficiente. Você tem que ser visto como um especialista. A rede social também, ela ajuda você a construir a confiança nas pessoas, a construir sua autoridade no mercado. E isso te beneficia muito quando o cliente tem que avaliar entre um corretor e outro que ele ainda até então não conhecia, ele tem que avaliar com quem ele vai comprar. O posicionamento nas redes sociais manda muito. Então, é uma junção de tudo que você faz no offline, mais tudo que você constrói nas redes sociais. Mas tem corretor que vende demais e nem posta nada. Eu conheço corretor da minha cidade que trabalha há 20 anos e nem posta nada. Beleza, 20 anos. Eu também conheço de perto corretores assim, que fizeram a carreira e até hoje, aonde você vai na cidade, você ouve o nome deles e eles nem aparecem em redes sociais. Mas são pessoas que estiveram no início da sua profissão há muito tempo atrás. O cenário, o mercado, a forma de consumo era outra. Eles já consolidaram sua carreira, já construíram seu nome. Eles não vão perder por isso, deixar de vender por isso. Mas se você é um corretor que entrou mais recente no mercado, um pouco mais aí menos de 10 anos, eu te falo, você tem que ter também, além de todas as suas ações no offline, você tem que estar no digital também. E aproveitar disso, cara. Você tem noção quantas pessoas a gente consegue alcançar através do digital, que pessoalmente, às vezes é até difícil de você conseguir falar com tanta gente. Então existe a ferramenta, aproveite dela para reforçar todo o trabalho que você faz nos bastidores e no digital. Quando você vai fazer conteúdo, eu citei aqui sobre conteúdo da região, por exemplo. Quanto mais você traz informações relevantes da região, mais o cliente te vê como especialista. E muitas das vezes a gente cai no vício de achar que o cliente já sabe tudo que está acontecendo na região. Ele é da cidade, ele já sabe de tudo. Isso aqui não é relevante eu mostrar isso. Isso aqui as pessoas já sabem. Já saiu no site da prefeitura, já saiu no site de alguém dos órgãos, algum gestor público, né, por exemplo. A gente cai nessa mania de achar que ele já sabe. Duas coisas. Na maioria das vezes, as pessoas não sabem, porque nem todo mundo tá ligado ao que tá acontecendo. A pessoa tá na bolha dele ali, de trabalho, de vida, de família. Nem todo mundo tá acompanhando. E nem todo mundo consegue transmitir
a notícia da maneira que o cliente queira ver. O que eu quero dizer com isso? Você é do mercado imobiliário, você traz uma informação sobre a região e traz essa informação dando a sua visão. O que impacta essa informação para aquela cidade, para aquela região? Você vai construir, vai estar entrando no eixo de não só informar, mas construir demanda para o produto que você vai lançar. Por quê? O cara, quando ele simplesmente vê uma notícia, é uma coisa. Quando ele vê uma notícia pontuada sobre o seu argumento, seu olhar, novamente ele está te vendo como especialista. Então, quando sai um produto imobiliário, é com você que ele quer comprar. É com você que ele não só recebeu a informação, mas ele entendeu o que é aquele acontecimento que você levou a informação leva de positivo para o mercado. O que ele causa de positivo no mercado da região. Então, assim... Bel, mas e aí? Região, o que isso tem a ver com o mercado imobiliário? Quanto mais uma região está em evidência, o produto imobiliário vira consequência. O produto imobiliário em região que não tem atrativo nenhum é muito mais difícil de vender. Ou às vezes tem atrativo e não está sendo pulverizado esses atrativos, não está sendo mostrado para as pessoas. Então é consequência de quanto mais você coloca uma região. E isso, por mais que leva tempo, mas é gratificante demais lá na frente. Você trabalha ali 6 meses, dependendo do caso, você trabalha um ano ali uma região. Quando chega o produto imobiliário, você vende assim, ó. Porque as pessoas já têm desejo para comprar naquela região. Elas já entenderam o potencial daquela região. Quando você faz isso, na hora de atender o cliente, muitas das vezes ele não está nem aí para metro quadrado. Quanto que é o metro quadrado? Ele não está nem aí. Ele está aí para onde... Porque ele entendeu para onde a região está indo. Ele entendeu o potencial que tem aquela região e ele só... Como se diz, o foguete está indo para a lua e ele só quer estar ali dentro, não importa o assento que ele esteja. Tudo isso é você que tem que construir antes. O nosso trabalho como corretores de imóveis é ler todo o mercado antes do nosso cliente. Então, tudo isso que eu estou falando aqui para você fazer antecipadamente, nada mais é também do que uma leitura de mercado. Vou trazer aqui outro exemplo de um lançamento. Esse eu já trabalhei ele na coordenação de vendas em uma cidade no Espírito Santo. Quando eu estava ali na fase de estudo de mercado para desenvolver, né, as estratégias de vendas ali e de lançamento, primeiro ponto, quando a gente chega numa cidade fora, a gente, né, vai conversar com os corretores locais, entender ali um pouco mais da região sobre o olhar deles, né? Entender mais do produto que a gente está se propondo a lançar sobre o olhar deles. É importante a gente ouvir. E nessa cidade em específico, se eu fosse olhar a visão dos corretores naquela época, eu nem lançaria o produto, porque o valor que eles até então acreditavam que venderiam o produto era muito abaixo, o fluxo de pagamento, o plano de pagamento que eles acreditavam passaria, que seria absorvido rápido, não seria viável para o loteador fazer o empreendimento. Então eu precisei convocar um time de fora para levar para a cidade. Esse time se antecipou, foi para a região muitos meses antes. Eu acredito que eles chegaram lá até acima de 6 meses antes e foram estudar a região, entender, foram ler a região. E quando a gente, obviamente, em paralelo ao estudo de mercado aí, nós unimos com tudo que esse time também levantou sobre a região, né? A gente tem um estudo qualitativo e quantitativo que a gente aplica com o público final, mas tem também o estudo mercadológico, que é o estudo com engenheiros, arquitetos e corretores da região. Então, quando a gente levou esse time lá para ajudar a gente nesse quesito dessa leitura, o cenário foi outro. Então, precisou de um time de fora ir para a cidade, no caso, para ler e entender todo o potencial da região. Neste lançamento, esse time nós tínhamos, na primeira etapa, nós tínhamos cerca de 400 lotes. Só esse time vendeu 300 lotes, somente eles. E o restante foi distribuído em vendas pelas imobiliárias locais, que na época não acreditaram muito no projeto, mas né, abraçaram a gente da mesma forma. E eles ficaram surpresos, né, com a velocidade de vendas e o valor que nós vendemos o lote. Por quê? O corretor local da cidade, ele não estava se inteirando do potencial que tinha na cidade, tanto de
da região, quanto de pessoas com sede de investimento, quanto de pessoas querendo uma inovação nos empreendimentos, o quanto de pessoas que visualizavam naquela área ali, naquela localização específica, um potencial muito grande. Era uma cidade no litoral, então as pessoas entenderam que era um empreendimento que não daria somente para comprar, para morar, mas comprar também para investir, fazer casa, por exemplo, para locação por temporada. Então, assim, como que às vezes o corretor que não estuda entende que tem que vender mais barato? Quando você estuda a região, o potencial dela, você consegue ir além do metro quadrado para o cliente. Então, você consegue vender um lote no preço justo, né? No preço que viabiliza o empreendimento. Então, nós somos portadores dessa leitura para os clientes. Não é, a gente não tem que ir no instinto, no achismo, tem que estudar. Assim como a loteadora, a coordenadora de vendas vai fazer um estudo quando a gente vai lançar um produto, você como imobiliária, como corretor, você precisa também fazer esse estudo antes de já chegar para vender. Por quê? Porque na hora que você sentar na mesa com o cliente para negociar, toda essa bagagem, esse conhecimento, essa leitura que você faz é o que você vai usar no convencimento de uma pessoa para fechar um lote com você naquele determinado local. Então, não sei se alguns de vocês já ouviram dizer que o mercado de loteamentos é tirar pedido. Muita gente fala isso porque às vezes chega no lançamento e vê vendendo tudo rápido, né? Só que eu até concordo em partes com essa frase. O tirar pedido é tirar pedido, sim, no dia ali do lançamento, mas de um trabalho que foi realizado há meses atrás. Então, o raciocínio lógico de vocês é o mesmo de quem está na direção de vendas. Quem está na direção de vendas e pega um loteamento para trabalhar de um loteador, não só marca o lançamento para semana que vem, para mês que vem, já chega ofertando o produto. É feito todo um trabalho de estudo e preparação antecipado. Mesmo raciocínio é a imobiliária que vende muito. Se antecipar, estudar, se antecipar e preparar toda a sua base para então chegar no dia do lançamento e você tirar pedido. Aí você vai tirar pedido de um trabalho plantado lá atrás. Bel, construir minha demanda de clientes, bastante pessoas interessadas aqui, pessoas que sinalizaram, né, querer saber mais, construir relacionamento, construir desejo. Como que eu faço para muitos clientes para conseguir vender no lançamento? Afinal de contas, eu sou só um. Afinal de contas, às vezes, no seu caso, na minha imobiliária só tem 2, 3 corretores. Primeiro ponto, tudo precisa ser organizado. Não adianta você sair conhecendo pessoas, relacionando com pessoas, captando interessados, se você não organizar isso. Sua cabeça não é uma máquina, você não vai gravar todo mundo na sua cabeça. Então, você precisa de organizar, seja no CRM, seja numa simples planilha de Excel. Eu já trabalhei muito com planilha de Excel quando eu estava na ponta como corretora e organizava muito bem, conseguia organizar. Então, você precisa de organizar por temperatura de relacionamento, no caso, né? Porque você não está vendendo ali no início. Temperatura de relacionamento, se é uma pessoa que você só conheceu, teve algumas trocas, se é uma pessoa que teve mais profundidade no relacionamento, se é uma pessoa que aprofundou tanto e já está só esperando você enviar informações para já atendê-lo quando chegar o momento de trabalhar o produto. Então, você precisa ter isso organizado. Por quê? O seu trabalho que você vai realizar antes é para encher o seu cesto, encher a sua base, mas você tem que dar manutenção dela até que chegue a data. Não adianta você fez um trabalho, sumiu e aparece no dia do lançamento. Lembra que eu falei, construção de relacionamento, gerar confiança. E isso não é assim, te vi hoje, foi maravilhoso a troca hoje, o relacionamento hoje e tchau, volto amanhã, não. É igual um namoro, é igual um casamento. Você tem que conhecer e ir cativando ali até chegar o momento de vender. E isso precisa tá tudo organizado. Porque se a gente está falando de volume, como que você vai organizar isso só na cabeça? Ou só, muitas das vezes, no celular? Mesmo com mais que você é uma pessoa organizada ali no WhatsApp Business, eu ainda assim acredito muito no uso das ferramentas, seja de uma planilha de Excel ou de um CRM. Por quê? Se você não se organizar, você vai naturalmente ser um ser humano, você vai esquecer de um ou outro e você vai ver ele talvez no dia do lançamento comprando com outro corretor. Segundo ponto que pode te ajudar
dentro desse item, cresci minha demanda, como é que eu faço para aproveitar o máximo dela do lançamento, né? As conversões que vão ter para venda, eu não perder com facilidade, seja para um outro corretor ou até mesmo por desistência. Mais uma vez eu vou no ponto, já falei de organização, mas eu vou no ponto de você é um ser humano. Então você não dá conta de atender 10 clientes sozinho. E o cliente, ele também não vai ter muita paciência. Se ele vê que você tá sozinho ali, muita gente, e ele, às vezes, no dia querendo um lote específico, por exemplo, ele não vai ter muita paciência de esperar você terminar um atendimento. Então, dependendo do nível de demanda que você tiver, do tamanho da sua concorrência local, eu sugiro você, se você não conseguir trazer mais pessoas para o seu time imobiliária, eu sugiro que você faça parcerias. Principalmente se você é um corretor autônomo sozinho. Eu sugiro a parceria quando você sabe que você vai ter volume. Porque é melhor você dividir seus clientes que vão comprar com você. Se você tem 20 clientes, é melhor você dividir o trabalho ali, dividir comissão, do que às vezes você vender 8, sendo que era pra você vender 20. Você vender 5 lotes, sendo que era pra você vender mais, porque você não dá conta de atender. Tudo isso, nem toda vez precisa disso, Bel? Não, nem sempre. Você que vai avaliar de acordo com o seu volume de demanda e o volume do lançamento no quesito da concorrência. Então, queria passar para vocês hoje isso. Se eu puder dar uma dica para vocês, o que eu posso fazer a partir de amanhã, Bel? Escolhe uma região ou um próximo lançamento para você atuar. Escolhe a cidade que você vai atuar e começa um trabalho ali, tudo que eu disse aqui, começa a fazer esse trabalho bem antecipado. Qual que é o prazo mínimo? Eu indico no mínimo 3 meses antes. No mínimo 3 meses para você conseguir gerar volume. Se você não fizer 3 meses, vou esperar a convenção. Você não precisa esperar a convenção de vendas. Lembra que eu falei? Quando você aprende a trabalhar estudando produto, região, captando, relacionando, suas melhores e maiores vendas vão sair trabalhando desse formato. Por quê? Quando você fica esperando a convenção de vendas, você está esperando mapa, você está esperando tamanho dos lotes, você está esperando tabela. E aí você vai trabalhar todos os seus atendimentos, você vai ficar trabalhando focado nisso. Só em metro quadrado. Então, e esse cliente, ele é a minoria. O cliente que chega pronto para comprar e que chega focado nisso, que não está tão bem educado, ele é pouquinho ali na sua carteira. Então, você vai ficar fazendo volumes baixos de venda se você não se antecipar e se atentar para trabalhar todos esses pontos, estudar e se preparar para trabalhar esses pontos, ao invés de ficar trabalhando só focado em mapa de vendas e em metro quadrado do empreendimento. Então, se você gostou desse vídeo, eu quero que você mande agora para um corretor que você conhece, para uma imobiliária que você conhece, para estar assistindo, alguém que você sabe que está se preparando ou que tem vontade de trabalhar um lançamento. E a mensagem que eu deixo para todos vocês hoje é: o corretor que espera o lançamento, que espera a convenção de venda chegar para ele ativar e começar a trabalhar, ele chega muito tarde. Ele vai vender, às vezes ele vende ali, mas ele vende na sorte. Vender na sorte você não faz volume. Então, se você é um corretor ou uma imobiliária que está assistindo esse vídeo e quer zerar um loteamento praticamente sozinho, se antecipe, crie a sua demanda, dê manutenção da sua demanda, organize a sua demanda, que no dia do lançamento eu tenho certeza que você vai ser sucesso de vendas. Muito obrigada a você que nos assistiu até aqui. Você já sabe, para quem sabe ler, um pingo é lote.